Para azar, entre aspas, do Gabigol e felicidade do Flamengo, tá dando tudo certo. O Pedro metendo gol pra cacete. Então... O Zico trata o Gabi com muito carinho e esse é uma espécie de uma parceria que mostra a simbologia do que é o Gabigol para essa geração. E eu, assim, vou me colocar aqui numa posição que eu gostaria muito, e eu acho que a menor parte da torcida do Flamengo gostaria que ele ficasse no Flamengo até encerrar a carreira. Para criar uma história gigantesca no clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Opa! Salve nação! Bem-vindos a mais um vídeo no seu canal rubro-negro Panelinha Flamenguista. E galera, hoje eu trouxe para vocês um debate sobre o Gabigol. O assunto é delicado, tem três lados. Diretoria, na figura do presidente Landim, tem o Gabigol e tem a torcida. O Landim, representando a diretoria, pensando no clube financeiramente, se vai ter um retorno para o clube. O Gabigol, do seu lado, pensando que deve ser valorizado por tudo que ele já fez, enfim, o cara é um ídolo. E a torcida, justamente nessa questão da idolatria, de querer ver o seu ídolo mais recente em campo. Muitas pessoas, muitos torcedores jovens que não conseguiram ver aquele Flamengo dos anos 80 jogando e que se identificaram com esse Flamengo recente, Flamengo do Gabigol. Então, é isso que eu trouxe para vocês, esse debate. É um assunto delicado que envolve três partes. Envolve paixão e tem um Eugênio Leal que visivelmente se emociona e ele emociona ao falar do Gabigol. Então a gente vai ver tudo isso agora. E o crédito desse vídeo vai ao canal ESPN, o link vai estar na descrição. E a você, que não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Aqui tem notícias diárias do Flamengo e é feito de rubro-negro para rubro-negro. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha e comentar no vídeo. E é isso, sem mais delongas, vídeo na tela. Acho que a vida sem Gabigol no Flamengo, né? Tudo bem, o Gabigol ainda tá aí, etc. E tudo, mas tem uma série de situações. Acho que claramente a vida, eu não vejo... Aliás, até queria pedir pro Fã de Esporte mandar vídeo pra gente. Você é torcedor do Flamengo que tá vendo a gente agora. Manda vídeo, que eu quero saber a sua opinião. Tem um clamor ainda pelo Gabigol? Não, tem que ser o Gabigol, tem que ser o Gabigol, ele tem que vir e tal, etc. Esse cara tem que estar com a gente, é ídolo, o cara dos gols na final da Libertadores e tal. Ou, não, tá tudo bem. Se ficar, ficou. Se não ficar, não ficou, não tem problema. Tem o Pedro, tem uma equipe nova se formando e tal, etc. O que você acha, hein, torcedor? Sobre o Gabigol, e aí? Porque, pelo que eu sinto, tem homenagem pro Gabigol no jogo até, pelo que ele tá passando e tal. Não tem esse clamor, essa coisa, essa discussão, né? Para passar para o Eugênio, vamos pegar um trecho do que o Landim falou sobre renovação, né? Vamos lá? O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. A gente fez isso com o Diego Ribas, fez com o Diego Alves, fez com o Felipe Luiz, fez agora com o Everton, com o Bruno Henrique. E a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta para ele e ele recebeu uma proposta melhor do mercado, que ele entendeu que era melhor para ele. A gente não conseguiu igualar essa proposta, desejou sorte para ele, é uma pessoa que a gente adora no Flamengo, foi um tremendo atleta que contribuiu assim, enormemente, não só esportivamente, mas também em termos de comportamento, de ética, de tudo que você puder imaginar. É um sujeito completamente fora de série, de quem a gente gosta enormemente, e a gente deseja sorte para ele. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Eleitoral. Papo com o pessoal da CBN. O que você queria falar? Jogou que eu vou passar pro Eugênio. Muito pro Gabigol. E outra questão, só para a gente passar para o Eugênio, ele compara a situação do Diego Ribas e do Diego Alves. Tem uma pequena diferença, que esses dois atletas citados pelo Landim estavam no final da carreira.
Já estavam para se aposentar. O Diego se aposenta. Felipe com a camisa Luiz do Flamengo. também, Felipe tá a Luiz mesma também. coisa. O Gabigol tem 27 anos, tem muito mercado. Teoricamente, se ele estivesse se Mas cuidando, com ele está no auge de um atleta. Com todo né? respeito ao Diego, ao outro Diego goleiro. Tamanho? Sem dúvida. Tamanho, Tem essa também, é, tem é essa outra também. coisa. É a questão de momento e tamanho. O comportamento do Diego Ribas nos últimos anos em relação ao Flamengo foi um comportamento exemplar. Em relação a fica no banco, não fica. Tá mesmo numa fase não tão boa, né, Zé? Dentro de O campo, Diego Alves, ele que sempre já foi respeitou. um pouco mais complicado Sim. e tal. Mas assim, em termos de tamanho, com os... Nem Everton Ribeiro, que foi citado difícil. indo para o Bahia, que de recebeu carreira, proposta, não dá para comparar. Agora, o tamanho no Flamengo... Eu tô falando tamanho no Flamengo, não tem como. E o tamanho também que mas de disposição assim, que o Flamengo, o Gabigol tem para outros clubes, né? A vitrine é enorme. Então, mas eu acho que passa muito pela questão de vamos esperar até o final, mas acho que a questão do Gabigol é muito mais em relação antes do doping, né? E aí eu concordo com o Mauro. Eu acho que eles já estavam também segurando um pouquinho, porque eles sabiam que poderia acontecer, porque os caras, eles têm informação de bastidores, eles sabem o que pode acontecer, eles estavam segurando um pouquinho. Mas eu acho que a questão financeira, e aí não é questão do Flamengo ter dinheiro ou não, não é isso. A questão financeira, eu acho que é de sentar, conversar, analisar, ver, colocar a instituição em primeiro lugar, entendeu? Encontrar um denominador comum, qual foi a forma como foi apresentada a oferta, porque a oferta do Gabigol estava na mesa. Sim. O empresário do Gabigol falou, olha, vamos cumprir com aquilo que foi apalavrado. Aí o Flamengo, opa, tira o pé. Entendeu? Eu acho que tem essa questão do doping, eu acho que mexeu com muita Outra coisa, muita o Gabigol jogou demais em 2019, não? Foi. 2020, 21, 23. 23 no ano passado. 22, né? 22 ali, não, desculpa, 22 é o final da Libertadores. Que foi decisivo de novo. E o Pedro que foi para a Copa, e quantas vezes o Tite levou ele para a seleção? É isso. E aí o Gabigol, inclusive, mudou o jeito de jogar, né? Com o Dorival lá, vou jogar pelo lado. Mas ele começou a pegar muito solidário ao Pedro em 2022. Claro, mas aí ele joga do lado, para ver se, inclusive, assim ele vai para a seleção. O Pedro ele levou, mas é o Richarlison, aquele centroavante. Gabriel Jesus jogando ali. A justiça se faz. O Gabigol comprou a ideia do Dorival. Sim, jogou bem. Fez bem a função. Fez muito bem a função. Mas que não serviu pro Tite, isso que eu quero dizer. Esse aí é o ponto. Tite chega ali agora, você olha assim e fala assim, por que ele vai jogar agora? E ainda mais ganhando tudo e o Pedro fazendo gol. E o Tite deixando claro, né? Quando eu cheguei, olha, chamei o Gabigol, chamei o Pedro, expliquei para ele o que aconteceu, e deixando claro, o titular para mim é o Pedro. Exato. Porque uma das primeiras pautas quando o Tite chega é a questão do Gabigol. E para azar, entre aspas, do Gabigol e felicidade do Flamengo, tá dando tudo certo. O Pedro metendo gol pra cacete. Isso. Então não tem nem aquela pressão, pô, tá lá jogando mal, põe um outro lá, vamos testar o outro. Não tem essa de testar o outro. Não tem. Ô Eugênio, eu não sinto nem essa comoção com relação à torcida, que tem todo o respeito, idolatria com relação a Gabigol, etc. Tem uma galera ali que pede, mas eu não sinto essa comoção como tinha antigamente. Há um tempo atrás, né? Antigamente é muito... Há um tempo atrás, né? Para que o Gabigol fosse titular, jogasse, etc., tá tudo muito brando, muito tranquilo. Eu passo para ti com a pergunta que eu fiz aqui à mesa. Jogar uma Libertadores aí sem Gabigol, vai sentir falta? Então, se a gente parar para pensar, essa questão do Gabigol, ela é muito interessante porque ela toca num jogador que é muito ídolo do Flamengo, da torcida do Flamengo. Por exemplo, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, reconhece isso. O Zico tem muito carinho pelo Gabigol, eles trocam muito. O Zico, por exemplo, abriu as portas lá, colocou à disposição do Gabigol o CT que ele tem lá no Rio de Janeiro, para que ele pudesse continuar treinando. O Zico trata o Gabi com muito carinho e esse é uma espécie de uma parceria que mostra a simbologia do que é o Gabigol para essa geração. Teve a geração Zico e tem essa geração 19 para cá do Flamengo. E ele faz gol decisivo, 2 gols contra o River Plate em 19, dá o título ao Flamengo, faz gol contra o Atlético Paranaense, dá outro título em 2022. Isso daí ninguém vai tirar dele. E mais a personalidade dele é uma personalidade que o torcedor do Flamengo gosta. Ele tem aquela coisa de personalidade forte, não digo provocação, mas uma identificação mesmo com o torcedor. Ele não tem muito freio na maneira como ele se comporta. E eu, assim, vou me colocar aqui numa posição que eu gostaria muito, e eu acho que a menor parte da torcida do Flamengo gostaria que ele ficasse no Flamengo até encerrar a carreira. Para criar uma história gigantesca no clube, continuar ganhando e tal. Mas aí a gente tem que ver a realidade do dia a dia.
A realidade é que ele vem de um ano ruim, ele perde espaço no time e ele sofre esse baque gigantesco dessa suspensão, que por enquanto está valendo, vai ficar um ano sem jogar. É muito difícil avaliar tudo isso, como vai voltar o Gabigol quando ele voltar, qual é a realidade do Flamengo. Por exemplo, se o Flamengo for mal esse ano, não ganhar a Libertadores, ou chegar numa final não conseguir alguém que faça um gol decisivo, a torcida vai lembrar do Gabigol. Opa, se o Gabigol tivesse, o Flamengo teria vencido. É um fio da navalha. As pessoas estão andando ali porque é muito difícil mexer com a torcida do Flamengo e com idolatria. Por outro lado, está aí o Zé Elias, que pode me confirmar, para o jogador é muito importante manter uma relação a melhor possível com a torcida do Flamengo, até porque um dia a carreira acaba. E ele, como ex-jogador daqui a alguns anos, se tiver o carinho da torcida do Flamengo, ele vai viver uma outra vida. Então, se por acaso tiver que sair, tem que ser uma coisa muito cuidadosa. Talvez as circunstâncias forcem uma saída dele. Mas o torcedor gostaria que ele permanecesse porque tem o Gabigol no coração e sabe que ele pode render mais do que vinha rendendo. Então é muito difícil. Talvez até para que ele mantenha uma boa relação com a torcida do Flamengo, seja a hora dele sair em algum momento. Eu acho que é esperar para ver o que vai acontecer. Dentro de campo, hoje ele faz menos falta porque não é titular. Mas a gente sabe do potencial que ele tem para decidir em grandes jogos. É muito complexa essa história, exatamente por isso que a gente está dizendo. Pelo tamanho do ídolo. Não é assim, o Arrascaeta é fundamental para o time e não vai jogar. Pô, vai jogar uma Libertadores sem o Arrascaeta, que peso vai ter? A gente ia analisar... Hoje faz toda a diferença. A gente ia analisar, mas de uma forma diferente. O Gabigol, se estivesse lá agora, talvez estivesse tirando mais fotos do que Pedro, Arrascaeta e todo mundo, inclusive com as crianças. Concordo 100% contigo. Exatamente. Isso é então tem isso. Não é um cara qualquer, não só por já ter sido decisivo, e outra coisa. A gente fala que foi mal o ano passado. Eu vou procurar o número de gols dele. Mal fez quantos? Vamos ver. Mal pela expectativa que a gente tem. Exato. E também jogava mais o outro. Aí já jogava mais o Pedro. Mas vale o Flamengo pagar uma bala por essas características? Não pagaram essa bala. Até porque sabe, eu acho que tem consciência de que com o Tite ele não será tão usado esse ano. E se o Tite ficar lá 3 anos... 20 gols no ano passado. Ele vai ser pouco usado nos 3 anos, pelo esquema que o Tite gosta, pelo tudo que já tem no histórico de seleção. O Tite ficou 6 anos lá, levou quantas vezes ele? E pôs para jogar quantas vezes? Como titular e tal. Muito então raro. já se sabe que ele não é muito do esquema ali do Tite. Então você acha que por causa do treinador só que o Gabigol deveria sair? Não, e hoje, ano político, vai o Flamengo agora, do Colandim, falar, não serve o Gabigol? Pô, olha o baque. Tem gente que até hoje, eu ontem conversava com alguém do Flamengo aí e tal, que lá no Maracanã, não tenho ido, mas que ainda pede pelo Gabigol, mesmo Pedro fazendo um gol. Porque ele tem um fã-clube. Não, tem uma galerinha que ainda pede. Ele tem um fã-clube, enfim, ídolo mesmo, grande, enfim, reconhecido até pelo Zico. Então é muito complexo, é muito difícil o Flamengo declaradamente abrir mão dele. E para ele também a decisão de repente sair do Flamengo não é fácil. Agora, só que agora mudou, porque ele não vai jogar e tem essa causa para resolver aí do doping, né? Vou te deixar falar, só liberar o Eugênio, porque tem um horário certinho beleza, mesmo. Beleza. Senão vamos derrubar o homem lá. Eugênio, obrigado, viu, meu querido? Bom jogo aí para você hoje, vai acompanhar, vai estar durante a nossa programação. Saudades de dividir uma bancada com você. Acho que em breve a gente vai dividir uma bancada aí, meu querido. Valeu, querido. Obrigado, um abraço a todos aí. Joãozinho, um abraço também. Pedro, Zé. Zé, não sou bilionário, não. Presidente, um abraço a todos aí. Valeu.